Se o filme passado fazia uma homenagem clara à Sexta-feira 13, agora vamos direto para As Bruxas de Salem. Eu falei na semana passada que cada vez mais o projeto ficava com uma cara de teste da Netflix. Teste para ver como o público reage com a ideia de episódios semanais. Talvez para lá na frente a Netflix começar, ao invés de lançar todas as séries nesse formato de maratonar tudo de uma vez, começar a lançar um episódio por semana ou 2 episódios por semana. Porque é o que acontece aqui. Aqui a gente tem 3 episódios que estão completamente interligados. Eu até não dei nota no vídeo da semana passada porque eu falei, para entender esse projeto, provavelmente a gente vai ter que ver a última parte também para começar a juntar todas as pontas para conseguir entender esse projeto como um todo. E aqui isso fica ainda mais claro. A gente tem um corte aqui no meio do filme que é basicamente, acabamos um episódio, vamos para o episódio final. É quase como se eles tivessem juntado episódios dentro de cada um dos filmes e transformado em 3 filmes o que poderia ser uma minissérie. Isso fica muito claro aqui. Vocês provavelmente vão saber do corte que eu estou falando, que tem uma brusca mudança de um momento para o outro. Mais uma vez, como no segundo filme, a gente tem também esse começo de vamos contar uma história do passado, e é muito sobre isso, esse projeto, sobre como o passado está interferindo no futuro. Mais do que isso, como a gente vê a história do passado, como as histórias são criadas, como as lendas são criadas e como muitas vezes aquilo que é dado como fato talvez não tenha sido dessa forma, mas ao mesmo tempo como tudo aquilo que aconteceu anteriormente vai afetar o futuro. Entender o passado, entender a história é sempre muito importante para entender o futuro. A gente nunca pode esquecer o passado sempre vai estar ali e a gente sempre de alguma forma vai ser um fruto dele, e isso fica muito claro principalmente na primeira metade aqui desse último episódio, né, dessa última parte, desse último filme, que mostra muito bem essa relação entre os dois e talvez tenha algumas das melhores situações e das melhores soluções de todo o projeto. Mais uma vez, igual eu falei semana passada, igual eu falei na semana anterior, tem muitos clichês na forma estética mesmo do filme, na forma do filme, então tem muito desses terrores adolescentes, tem muito do slasher, como o terror é construído, como os diálogos são feitos, como alguns personagens até são construídos, a gente já viu isso muitas e muitas vezes. Só que ainda assim, a diretora aqui, a Leigh Janiak, que é a mesma diretora nos 3 filmes, ela tem um conhecimento do gênero e ela consegue fazer algumas malandragens para subverter algumas coisas e para manter aquelas que ela não tem como subverter. Sim, no último ato aqui, principalmente, a gente tem algumas soluções que são bem... poderiam ser melhores. A gente tem que aceitar muita coisa, então ele abandona bastante a realidade aqui para trazer quase uma fantasia para esse misticismo que todo esse último episódio traz pra gente, esse último filme traz pra gente, só que ao mesmo tempo ela tem uma consciência muito grande da mitologia que ela tá criando. Então a gente tem o começo daquela mitologia com pontos abertos lá no primeiro filme. O segundo filme vem para explicar um pouco mais dessa mitologia e tentar fechar alguns desses pontos. E aqui, nesse terceiro filme, ele volta a explorar mais a mitologia do que o slasher propriamente dito, né? O segundo filme é talvez o mais focado no slasher, enquanto o primeiro e o terceiro estão mais focados em trabalhar essa mitologia aqui, claro, em fechar essa mitologia que foi aberta lá no primeiro filme, e isso vai acontecer principalmente nessa primeira hora, que eu falei que tem uma referência muito clara às Bruxas de Salem, até como tem uma história que é mentirosa, é uma farsa, cria uma acusação e essa acusação gera um delírio coletivo e aí pessoas são acusadas. Então tudo isso tem lá em As Bruxas de Salem. Tem até um filme muito bom com Daniel Day-Lewis que eu recomendo bastante. E de certa forma, até ao trazer isso, a gente vê mais uma vez como o passado e o presente e o futuro estão interligados de alguma forma. Então lá no passado a gente tinha o preconceito muito forte, o punitivismo muito forte, e no presente a gente continua tendo um preconceito, continua o punitivismo sendo muito forte. Você pode até argumentar
mas não é da mesma forma como era, o preconceito não é da mesma forma como era. Aí talvez seja uma questão de ponto de vista. Quem já viu, por exemplo, o documentário que eu recomendei bastante aqui no canal, Bem-vindo à Chechênia, vai ver que em determinados lugares do mundo, aquilo que é mostrado aqui não mudou tanto assim. Em muitos lugares do mundo, esse punitivismo e o preconceito estão muito próximos e continuam aparecendo quase que da mesma forma. Então, mais uma vez, aqui é um projeto que está todo interligado. O presente precisa do passado e o passado precisa do mais passado ainda, digamos assim, para todas as pontas se fechar. É um projeto com, sim, muitos clichês, é um projeto, sim, com algumas soluções formais que eu não gosto muito, não tem nada de muito inovador nesse sentido, até como aqui nesse último episódio vai ficar trazendo vários flashbacks para relembrar de coisas que a gente já tinha visto rapidamente, que eu acho completamente desnecessário, é o tipo de solução que eu quase nunca gosto, as soluções finais não são tão boas assim, mas no geral é um projeto bem sólido entre os 3 filmes, e é uma direção que consegue brincar com gênero ou com gêneros ou com subgêneros aqui, ao mesmo tempo que homenageia esses subgêneros, mas consegue criar uma mitologia própria, que fica mais claro ainda quando ela está fechada e a gente consegue olhar para trás e ver todos os 3 filmes, como ao longo do tempo essas 2 cidades estão interligadas, principalmente essa cidade amaldiçoada, e como os personagens vão se conversar, até nesse último aqui trazendo os personagens atuais, levando eles para o passado de alguma forma, para criar ainda mais esse vínculo. E no geral os 3 filmes conseguem fazer algo muito difícil, que é justamente você abrir várias pontas e depois conseguir costurar cada uma dessas pontas e juntando até ter uma grande resolução e tal. Talvez essa história possivelmente continue, como a gente viu ali meio que na cena pós-crédito e tal, mas é um projeto interessante, vamos ver se a Netflix vai dar sequência nele ou se vai ficar por aqui mesmo. Eu ficaria satisfeito se acabasse aqui. Então, no geral, eu acho que é um projeto que se resolve bem ao que ele propõe e também que consegue até trazer algumas subversões interessantes para um gênero já muito saturado, ao mesmo tempo que, claro, faz várias homenagens e também traz alguns atores jovens aqui bem interessantes, como, por exemplo, a protagonista que nesse último filme vive 2 personagens diferentes, né, aquela que a gente já conhecia, e ela vai fazer a Sarah Fier também aqui lá no passado, e ao mesmo tempo que elas compartilham algumas características até na atuação, também tem vários pontos bastante diferentes. Então, gostei bastante, acho que no geral é uma trilogia aqui, ou uma minissérie transformada em trilogia que funciona bem. Por tudo isso que eu vou dar uma nota 6,5, a mesma nota que eu dei lá pro primeiro filme, eu acho que vale pro projeto como um todo. Formalmente, como eu disse, né, esteticamente não tem nada de muito diferente, até narrativamente tem muitas coisas que são compartilhadas de todo gênero e tal, mas no geral é um projeto que consegue andar por si só num terreno já bem conhecido, isso nem sempre é muito fácil de fazer. E aqui se deve muito à mão da direção da Leigh Janiak, que sabe quando subverter e sabe quando manter alguns dos clichês aqui do gênero. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aí embaixo o que você achou dos filmes, também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, tem aqui embaixo o nosso Instagram, que a gente produz conteúdo, tem o nosso podcast, tem também o meu Letterboxd, no começo do vídeo eu deixo também meu Instagram e meu Twitter, que eu produzo conteúdo para lá. Por hoje é isso e corta.